Segunda questão. Vamos então ler juntos essa questão aí, tá? E aí resolvemos. Essa segunda questão da Federal do Paraná diz o seguinte: um astronauta elimina cerca de 470,4 litros de gás carbônico por dia nas CNTP. Suponha que se utilize hidróxido de sódio para absorver o gás produzido segundo a equação que vocês têm aí já inclusive balanceada, tá? Pergunta: qual é a massa do hidróxido de sódio necessária por dia de viagem? E aí você já tem as massas, certo? Então, nós temos aqui uma equação, tá? O astronauta, lá na cápsulazinha dele, na respiração dele, produz gás carbônico. Esse gás carbônico precisa ser eliminado. O que os caras fazem? Usam hidróxido de sódio, que aí é um sólido, ele absorve esse gás, reage, produz o carbonato de sódio, que é um outro sólido, né? E aí então fica retido juntamente com a umidade, com a água, que é produzida ali. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. O que vamos fazer primeiro? Ler a equação química. O que é ler a equação química? É simplesmente escrever esses coeficientes estequiométricos como sendo o número de mol. Tá? Então como é que eu faço a leitura dessa equação? 2 mols de hidróxido de sódio reagem com 1 mol de CO2, produzindo 1 mol do carbonato de sódio e 1 mol de água. Esta é a proporção em mol. Tá? Isso que é ler a equação química. Então vejam que o simples fato de eu ter a equação balanceada já me dá a proporção em mol. Qualquer que seja a pergunta que uma questão dessas nos fizer, nós teremos respostas. Porque eu sei a massa de 1 mol de cada substância dessa, eu sei o volume de 1 mol se for gás, eu sei que cada mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Percebem? Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Ler a equação. O próximo passo, reler o exercício. Ao reler o exercício e a perguntinha direta, veremos qual a massa do hidróxido de sódio necessária para absorver o volume que ele falou lá de gás carbônico. Certo? Então, eu vou relacionar massa do hidróxido de sódio com volume de CO2. Rogério, como é que tu sabes que é massa com volume? E não massa com massa, ou número de mol com número de mol, ou número de mol com massa. Quem fala isso é a tua questão, rapaz. Ele quer saber qual a massa do hidróxido de sódio necessária para absorver todo aquele volume de CO2. Então esquece carbonato de sódio, esquece água. Vamos trabalhar especificamente com quem a questão pediu. E direto. Aqui massa, lá volume. Tá? Qual o próximo passo? Substituir. Eu vou substituir a palavrinha mol de quem a questão pediu pelo que ela pediu. Aqui são 2 mols de hidróxido de sódio. Ah, mas a questão não quer número de mol, ele quer massa. Então, qual é a massa de 1 mol do hidróxido de sódio? 40 gramas. No lugar de 1 mol, eu estou colocando 40 gramas. Como são 2 mols, 2 vezes 40 gramas. Certo? Então, com 80 gramas de hidróxido de sódio, nós conseguimos consumir 1 mol de CO2. Mas eu não quero em mol. Também não quero em massa. Eu quero em volume. Qual o volume de 1 mol de qualquer gás na CN? Muito bem. 22,4 litros. Percebam que aqui é 1 mol. E no lugar da palavrinha mol eu coloquei 22,4 litros. Já li a equação, já reli o exercício e já substituí a palavrinha mol. O próximo passo é montar e resolver a regrinha de 3. Ora, gente, se para 22,4 litros de CO2 eu preciso aqui dos 80 gramas de hidróxido de sódio, para 470,4 litros, que foi o valor que a questão te deu aí, nós vamos precisar de X. Isso é uma regrinha de 3 simples e diretamente proporcional. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Certo? Então, quando eu fizer 22,4 litros vezes X, isso vai ser igual a 2 vezes 40 vezes 470. Portanto, esse X vai ser igual a esse cálculo. E resolvendo aí, eu já fiz aqui para a gente ganhar tempo, tá? Isso aqui vai dar 1.680 gramas. Como a questão de vocês está pedindo em quilogramas, então 1,68 quilogramas. Opa, aqui, quilo, né? Dividir por 1.000, perceberam? Cada quilograma são 1.000 gramas.
Como aqui tem 1.680 gramas, isso dá 1,68 quilogramas, tá? Portanto, a resposta está aí na letra C. Tudo bem? Terceira questão. Essa questão, inclusive, é uma questão do Enem, né? O Enem, essa parte de cálculos químicos, cálculos estequiométricos, é uma questão que sempre, né, um assunto que sempre está presente nessas últimas provas do Enem. Tá? Inclusive, de um tempo para cá, o Enem tem até caprichado um pouco mais nessas questões. Tá? Antigamente, todas as equações estavam lá, nas últimas provas, algumas equações não vêm. Tá? Às vezes a equação não está balanceada, às vezes essa questão, por exemplo, eu preciso montar a equação. Tá? Antigamente também as contas, né, os cálculos nessas questões do Enem de cálculo químico, de estequiometria, eram cálculos bem mais simples. Hoje não, tem cálculo que a gente demanda um tempo, tem que ter cuidado. Tá bom? Então é um assunto que a gente espera. Estequiometria é um assunto que está sempre esperado de uma forma ou de outra, está lá por essas questões do Enem. Tudo bem? E essa questão do Enem diz o seguinte: no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. 1 quilograma, né, de CO2 a menos. 1 quilograma são 1.000 gramas. Tá? A ideia é que cada pessoa, né, para cada pessoa reduzir 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico é para já. Tá? Tá aí a fonte de onde foi retirada a questão, tá aí a referência, tá? E aqui vem o comando da questão. Considerando um processo de combustão completa do gás de cozinha, essa é uma equação que a gente aprende lá na frente, lá em Química Orgânica, composto exclusivamente de butano, ele está pedindo para a gente considerar que o gás de cozinha é apenas o butano, tá aí a fórmula, C4H10, a mínima quantidade desse gás, cuidado com essas quantidades, né, que poderiam mudar, ele quer só um japonês, né, deixa de queimar para atender a meta diária. Então, lá em cima ele diz que é uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2. Lá embaixo, na hora de pedir, ele pede para um dia e para uma pessoa. Certo? Ficar esperto para isso, porque ele poderia mudar. Né? Para se fossem 2 pessoas, ou em mais de um dia. Tá? Esperto para isso. Então vamos lá. Então aí as massas de CO2 e do butano. O gás butano é C4H10, é um hidrocarboneto. Quando o hidrocarboneto queima, ele reage com gás oxigênio. E o produto dessa queima é sempre gás carbônico e água. Isso aí é uma equação que todo vestibulando precisa saber, mas na hora certa nós falaremos para vocês com todos os critérios, sem decorar. Tá? Por enquanto, está aqui a equação. Vamos lá, primeiro passo. Ler a equação química. Lembra? Esse aqui já é o terceiro exercício. Ler, reler, substituir e resolver. Assim que é a estequiometria. Tá? O que é ler a equação? É simplesmente chamar esses coeficientezinhos aqui de número de mol. Vê que aqui eu deixei um coeficiente fracionário. Para estequiometria não tem problema. Tá? Se alguém quiser eliminar essa fração, multiplica tudo por 2. Aqui ficaria 2, aqui 13, aqui 4, aqui 10. A proporção é a mesma. O que me interessa é a proporção. Tá bom? Então, esse balanceamento aí já me dá a proporção em mol. É isso que eu estou chamando de ler a equação. 1 mol de butano reage com 6,5 ou 3,5 mols de gás oxigênio, produzindo 4 mols de CO2 e 5 mols de água. Essa é a proporção em mol. Tá? Já li a equação. Próximo passo, reler o exercício. A questão está te perguntando aí no exercício qual a massa de gás butano que o japonês está deixando de usar por dia para quando ele economizar aquele 1 kg de CO2 lá que vai ser produzido. Tá? Entenderam? Então ele está me perguntando qual é a massa do CO2 que vai ser, né? Ou melhor, ele está me perguntando qual é a massa aqui do gás butano necessária para produzir 1 mol de CO2. Em outras palavras, a pergunta é essa. Então, massa do butano, massa de CO2. Não usaremos nessa questão as informações nem da água, nem do gás oxigênio. Tá? Qual é o próximo passo? Substituir. Eu vou substituir a palavrinha mol do butano pela massa, como ele me pediu, e vou substituir a palavrinha mol do CO2 também por massa, como ele me pediu. Tá? Qual a massa de 1 mol do gás butano? 58 gramas. Então, bem aqui no lugar de 1 mol,
58 gramas. Como só é 1 mol, uma vez isso, tá? Qual a massa de 1 mol do gás carbônico? Tá aqui, ó, 44 gramas. Como são 4 mols, 4 vezes 44 gramas. Perceberam? Então, para essa massa de CO2, 58 gramas do gás butano, para 1 kg de CO2, a quantidade de butano vai ser X. Produto dos meios, igual dos extremos, 4 vezes 44 vezes X, é igual a 58 vezes 1000. Resolvendo toda essa continha aqui, esse X fica igual a 329,5 gramas. Só que as opções aí estão em quilogramas. Lembrando que cada quilograma corresponde a 1000 gramas, tá? Quando eu dividi isso aqui por 1000, ficou 0,3295 quilo. Corrigindo aqui, ó, quilograma, tá? Que no caso da questão aí, o valor mais próximo que nós temos nas opções, 0,33 quilogramas. Que está bem aí na letra B de bola da questão de vocês. Tudo bem? Quarta questão. Essa questão é uma questão da FUVEST, tá? E eu trouxe essa questão, mas com a intenção de dizer o seguinte, olha, o básico da estequiometria é sempre a mesma coisa. Tem uma equação química, essa equação está balanceada, a questão vai te dizer a quantidade de uma substância e te pedir de outra. É sempre assim. Tá? Agora, em que contexto isso está colocado dentro de uma questão? Aí nós temos diversas situações. Essa questão da FUVEST, por exemplo, ela relaciona algumas coisinhas que não é estequiometria, mas que está dentro da questão. Tá bom? Vamos a ela? Ó, então, quarta questão, está aí o enunciado aparecendo para vocês. Rodando a 60 km por hora, um automóvel faz cerca de 10 km por litro, né? 10 km são rodados para cada litro de etanol queimado. Está aí a fórmula do etanol, vou repetir. Calcule o volume de gás carbônico em metros cúbicos, cuidado com essas unidades, unidade é sempre muito importante em qualquer questão, emitido pelo carro após 5 horas de viagem. Admita queima completa do combustível e está aí a equação. Se ele não tivesse dado essa equação, você teria condições de fazer, né? Etanol mais gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Aí é só balancear. Dados da questão, a densidade do álcool. A densidade serve, gente, para eu transformar ou de massa para volume, ou de volume para massa. Lembra? Aí são 800 gramas, né, por litro, ou 0,8 kg por litro. Tá bom? Ou, se preferirem, 0,8 grama por mililitro. Tudo isso aí é equivalente. O volume molar do CO2, ele deu 25 litros por mol, então isso não está na CNTP, mas ele me deu o volume tranquilo. Tá? Cada mol corresponde a 25 litros. Ele nem deu as condições. E deu as massas molares de hidrogênio, carbono e oxigênio. Eu tenho dito que isso aí vai ser sempre fornecido. Tá bom? Então vamos lá. Durante 1 hora, 60 km. Não é isso a velocidade? 60 km por hora. Em 5 horas, percorreu quantos quilômetros? 300. Essa foi a distância que ele percorreu. 300 km. 5 vezes 60 km. Tá? Se a cada 10 km consome 1 litro, em 300 km vai consumir quanto? 300 dividido por 10, 30 litros. É o volume do etanol que foi queimado. Etanol é líquido. Eu não sei o volume de 1 mol de líquido. Eu sei a massa. Tá? Foi por isso que a questão nos deu, gente, a densidade. Cada litro de álcool corresponde a 800 gramas, né? 0,8 kg por litro. Então, os 30 litros correspondem a quanto? 24.000 gramas. Muita gente vai fazer isso aqui pela própria fórmula de densidade. Eu gosto muito de usar a regra de 3 porque a gente entende o que está fazendo. Né? O que significa dizer que a densidade do etanol é de 800 gramas por litro? 1 litro de etanol pesa 800 gramas. Então, 30 litros pesam quanto? Perceberam? 24.000 gramas. Então, em outras palavras, o que essa questão aí está te perguntando? Qual o volume de gás carbônico produzido na queima de 24.000 gramas ou 24 quilogramas de etanol? Tá? Agora sim nós vamos para a estequiometria. Primeira coisa, lê a equação química. O que é ler a equação química? Chamar esses coeficientezinhos de número de mol. Nessa partezinha que eu destaquei agora com esse pincel vermelho, eu tenho a leitura. 1 mol de etanol
reage com 3 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Certo? Isso é a leitura da equação. Na verdade, o simples fato de eu ter a equação balanceada já me dá a proporção em mol de todo mundo. O que tu queres calcular? Que quantidade? De qual substância? Em que unidade? Eu posso fazer qualquer coisa que a questão pedir. Tá bom? Relê o exercício. Ao reler o exercício, tu vai ver o seguinte: qual é o volume de gás carbônico produzido na queima de uma certa massa do etanol. Vamos trabalhar com massa de etanol e com volume de gás carbônico. Esquece água, esquece gás oxigênio. Trabalharemos com massa de álcool, volume de gás carbônico. O próximo passo é substituir. Onde tem 1 mol de etanol, eu vou escrever a massa. Onde tem 1 mol do CO2, eu vou escrever a massa. Qual o volume, né? Qual a massa de 1 mol do etanol? 46 gramas. Uma vez o mol, uma vez 46 gramas. Certo? Aqui são 2 mols de CO2. Mas eu não quero em número de mol. E também não quero em massa. Nesse caso, nós queremos em volume. E a própria questão foi que deu esse volume de 25 litros aí. Vocês perceberam? Tá? Como são 2 mols, 2 vezes 25. Então, o que vocês sabem? Que para queimar, toda vez que se queima 46 gramas de etanol, são produzidos 50 litros de gás carbônico. Agora está fácil responder a questão. É só montar e resolver a regrinha de 3. Se para 46 gramas são 50 litros, para 24 mil gramas aqui vai ser X, produto dos meios igual dos extremos. Fazendo a nossa continha aí, o X vai dar 26.086 litros. Mas lembra que a tua questão está pedindo aí em metros cúbicos. Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Por isso que eu peguei esse valor em litros e dividi por 1.000. Isso aqui ficou 26,0 alguma coisa. Diante das opções aí, a opção que eu vou marcar, né? 26 metros cúbicos. Aproximadamente 26.000 litros, aproximadamente 26 metros cúbicos. A resposta está bem aí na letra B de bola. Tudo bem? Vamos lá, quinta questão. Um tubo de ensaio contendo uma certa quantidade de clorato de potássio foi aquecido até a completa decomposição desse sal, segundo a equação não balanceada. Olha que a questão está já avisando que essa equação não está balanceada. Tá? Então, portanto, nós precisamos balanceá-la. Sabendo que o tubo de ensaio e o clorato de potássio juntos pesaram 22,46 gramas antes do aquecimento e que a diminuição de massa observada foi igual a 0,96 grama, calcule a massa do tubo de ensaio. Isso é uma questão de estequiometria, né? Mas vejam que está dentro de um outro contexto aí. Tá? Então nós precisamos ter essa habilidade aí para entender, né? Encontrar dentro de uma questão contextualizada a pergunta fácil que tem ali. Tá? Então o que vocês têm aqui? Ó? Aqui tem um tubinho de ensaio. Tá? Dentro desse tubo de ensaio tem clorato de potássio, que é um sal. Ele vai aquecer o clorato de potássio. Ao aquecer esse sal, ele se decompõe, formando cloreto de potássio e CO2 e gás oxigênio. O gás oxigênio, como o nome está dizendo, é um gás. Tá? Como esse tubinho está aberto, o gás oxigênio que se forma nessa reação, ele sai do tubinho. E lógico, vai ter uma diminuição de massa. Perceberam aí? Essa diminuição de massa que ele fala de 0,96 grama é exatamente a massa do gás oxigênio que foi formada na reação. Tá? Então, qual seria a pergunta fácil dentro dessa questão? Para produzir 0,96 gramas de gás oxigênio, qual a massa do clorato de potássio? Em tese, é isso que está sendo perguntado. Mas não dessa forma, né? Ele diz que o tubo mais o sal pesaram 22,46. Como ele me deu a diminuição de massa, ou seja, a massa de oxigênio, eu consigo descobrir a massa do clorato de potássio. Tubo mais sal menos sal vai me dar a massa do tubo. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Descobrir a massa do clorato de potássio que reagiu. Portanto, a massa do clorato de potássio que tinha dentro do tubo. Tá bom? Mas a estequiometria tem sempre o mesmo fundamento.
ler, reler, substituir e resolver. Ler a equação química, reler o exercício para saber o que tem aí, né? Substituir a palavrinha mol de quem a questão pediu pelo que ela pediu, depois é só montar e resolver a regrinha de 3, tá bom? Ler a equação é simplesmente chamar esses coeficientes de número de mol. Ver que a equação aí não estava balanceada, nós balanceamos, tá? Ele te avisou, a questão te avisou que não estava balanceado. Como é que eu faço a leitura dessa equação? Mais uma vez, é só chamar os coeficientes de números de mol. 2 mols do clorato de potássio se decompõem, formando 2 mols do cloreto de potássio e 3 mols de oxigênio. A questão nos deu a massa do gás oxigênio, né, que foi aquela diminuiçãozinha de massa, e eu quero saber a massa do sal que tinha lá no tubo. Então eu não vou trabalhar com cloreto de potássio, só com clorato de potássio e gás oxigênio. Já li a equação, reli o exercício, o próximo passo é substituir. Qual a massa de 1 mol do clorato de potássio? Os valores são dados, nós vamos calcular, tá? 39 mais 35,5 mais 3 vezes 16. Esse valor dá 122,5 gramas. Isso é 1 mol. Só que aqui são 2, portanto 2 vezes isso. Quanto é que dá a massa de 1 mol do gás oxigênio? 32 gramas. Só que são 3 mols. 3 vezes 32 gramas. Tá? Quer dizer que para 96 gramas de O2, aqui são 245 gramas do sal. Logo, para 0,96, o valor aqui vai ser x. Produto dos meios, igual dos extremos. Quando eu resolver isso aqui, olha a massa do sal. 2,45 gramas. Tá? Então, vejam. Tubo mais sal, 22,46. Só o sal foi o que nós encontramos agora, 2,45 gramas. A diferença é a massa do tubo, que nesse caso vai dar 20,01 grama, tá? Repetindo, tubo mais sal, a massa total. Tirando a massa do sal, a diferença que sobrou aí foi a massa do tubo. Portanto, o tubo pesa 20,01 grama. Tudo bem? Muito obrigado.